Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e vamos falar na nossa aula de hoje sobre os turnos de fala. Você já ouviu falar sobre isso? Então, o título da nossa aula é Turnos de Fala. O que é isso? Você já ouviu falar em turnos de fala? Em sala de aula, muita gente não entende o que é isso e muitas vezes isso traz muitos problemas. Vamos entender o que são turnos de fala? Vamos começar com um texto. A reunião dos alunos. Na reunião do Grêmio Estudantil, os alunos estavam discutindo ideias para melhorar o pátio da escola. Pedro começou. Acho que poderíamos pintar as paredes e plantar flores. Antes que terminasse, Júlia interrompeu. Não, o que precisa é de mais bancos. Pedro ficou em silêncio sem conseguir concluir sua ideia. Então a professora interveio. Pessoal, lembrem-se de que cada um tem o seu momento de fala. Vamos ouvir o Pedro até o fim e depois a Júlia pode comentar. Com a conversa organizada, todos conseguiram se expressar e no final decidiram juntar as duas ideias, pintar, plantar e colocar bancos novos. Bom, já deu para entender o que são turnos de fala, não é? Mas olha só, o que aconteceu quando Júlia interrompeu Pedro? Ele não conseguiu terminar de falar. O que a professora fez para resolver o problema? Ela pediu que cada um tivesse a sua vez de fala e que o outro esperasse o colega terminar. Como o grupo se beneficiou ao respeitar os turnos de fala? Quando um conseguiu falar e o outro também, cada um a seu tempo, as duas ideias foram acatadas, foram ouvidas e foram aceitas, né? Tanto é que resolveram juntar as duas ideias. Então, o que são turnos de fala? Turno de fala é como se fosse a vez de cada um falar, não é? E muita gente não tem educação e não sabe esperar as outras pessoas terminarem de falar. Vocês já viram isso? Já ficaram com raiva de ser interrompidos quando estavam falando ou explicando alguma coisa? Pois é. Esse é o problema das pessoas que não entendem o que são turnos de fala e que também não têm educação, não é verdade? Porque isso também é falta de educação. Então, olha só, turno de fala é a sua vez de falar. E quando o colega estiver falando, é a vez dele de falar. E quando o professor estiver falando, é a vez dele de falar. Quando a gente interrompe a fala do outro, além de você cortar o raciocínio da pessoa que está ali, né, raciocinando, pensando na organização da frase, do pensamento, você atrapalha aquela pessoa e, além disso, você impede que as outras pessoas compreendam o que aquela pessoa quis dizer. Tá vendo por que é que a gente precisa entender o que é turno de fala? Então, quando nós respeitamos a vez do outro falar, e quando o outro respeita a nossa vez de falar, fica mais fácil de elaborar o nosso pensamento, concluir as ideias e também mais fácil para as pessoas entenderem o que a gente está dizendo. É por isso que é tão importante a gente compreender. Os interlocutores são as pessoas envolvidas no turno de fala. Interlocutores são as pessoas que estão conversando entre elas, não é? Então, eu estou aqui falando com vocês, vocês são meus interlocutores. Então, imagina, nesse momento, se eu sou interrompida, provavelmente vocês não vão conseguir entender tudo que eu quero dizer. Ou eu vou me perder no meu raciocínio. Isso acontece muito em sala de aula quando o professor está explicando um conteúdo, né? O professor precisa elaborar a maneira como ele vai explicar aquele conteúdo para ficar mais fácil de ser compreendido. Aí tem aqueles alunos chatos que ficam, tia, passa no banheiro, tia, e aí interrompe o que o professor está falando. Quando isso acontece, o professor perde o raciocínio, a turma perde a atenção, não consegue compreender o que o professor estava falando. Por isso é tão importante a gente compreender o que são turnos de fala, né? Vamos lá. Turnos de fala são os momentos em que cada pessoa fala durante uma conversa. Em qualquer diálogo, seja entre amigos, numa sala de aula, em uma reunião, as pessoas se revezam para falar e ouvir. Cada vez que você começa a falar, né, cada vez que alguém começa a falar, ela assume o turno de fala. Quando termina, passa o turno para o próximo participante. E assim deve ser, né? Se a gente aprende a respeitar os turnos de fala, fica muito melhor. Quando os turnos de fala não são respeitados, eu acho que deveríamos... Não, isso está errado, mas eu nem terminei. Nesse caso, uma pessoa interrompeu a fala da outra, quebrando um turno de fala. Isso dificulta a comunicação e pode gerar confusão ou conflito.
Por que isso é importante? Respeitar os turnos de fala mostra respeito pelo que o outro tem a dizer, evita mal-entendidos e brigas, garante que todos possam participar da conversa e compreender o que está sendo dito, melhora a comunicação e o aprendizado coletivo, né? Por isso aí, ó, o desenho que nós temos aí, né? Respeitando os turnos de fala. Então, nessa aula, nós aprendemos o que são turnos de fala, porque é importante respeitar quando alguém está falando, saber ouvir e também ser respeitado quando nós estamos falando, né? Então, isso é sinal de educação e facilita a nossa comunicação. Espero que vocês tenham compreendido e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá!